Olá, tudo bem com você? Obrigado por você se interessar em se especializar, obter um pouco mais de conhecimento a respeito da medicina nuclear. Vamos aos slides? Como definição, eu trago que a medicina nuclear é uma especialidade médica, portanto é um ramo da radiologia, que utiliza-se dos isótopos radioativos nas técnicas de imagens, portanto nós fazemos diagnósticos, e para fins terapêuticos, que são os tratamentos. A medicina nuclear é a única modalidade em que simultaneamente realiza diagnóstico e tratamento. Dentro daquela proposta de contextualização, eu preciso trazer para vocês essa base histórica e dizer que, eu costumo dizer que a área da radiologia ou do radiodiagnóstico, ela se modificou a partir do momento em que nós tivemos a descoberta dos raios-x por Röntgen em 1895. A partir daí, foi um divisor de águas na medicina, né? Então, após as pesquisas de Röntgen com a descoberta dos raios-x, nós tivemos um ano após o Becquerel descobrindo a radioatividade, né? Então, o Becquerel ele pesquisou a emissão de uma radioatividade, de uma energia, né? E ele questionou se essa energia que ele havia percebido nesses elementos naturais eram semelhantes aos raios-x que o Röntgen havia descoberto. Então ele fez vários testes e percebeu que não, eram coisas distintas, né? Posteriormente ao Becquerel, 2 anos após, o casal Curie, Marie Curie e Pierre Curie, descobre então a radioatividade, né, através do polônio e do rádio, né? A partir daí, nós tivemos um grande avanço. Outro pesquisador que contribuiu de uma forma grandemente para a base da medicina nuclear é o Revesz. Ele fez um experimento, né, onde ele marcou alguns nuclídeos radioativos com o nitrato de chumbo e administrou isso em uma planta, né? Então, o que ele pôde perceber após algum tempo, né? Que a planta absorvia esse elemento radioativo e, ao mesmo tempo, permitia que esse elemento radioativo circulasse, né? Se movimentasse ao longo dessa planta. Então, ele pôde perceber isso, e isso trouxe uma grande contribuição com relação às bases fisiológicas da medicina nuclear. Posteriormente, nós tivemos uma contribuição onde esse pesquisador ele desenvolveu um equipamento em que era possível, né, fazer uma medida do tempo de uma circulação do traçador radioativo utilizando-se o gás radônio, né? E isso ele percebeu que era possível essa medida, né, dessa velocidade entre a região de pulmão e o coração, né? Então, veja que os avanços foram ocorrendo ao longo dos anos, né? E sempre trazendo mais base para que a especialidade da medicina nuclear se tornasse o que ela é hoje, né? Posteriormente, nós tivemos a construção dos ciclotrons, que são equipamentos, né, onde elementos são acelerados no interior desse equipamento e eles ganham elementos radioativos, né, eles se transformam em elementos radioativos. E esses elementos radioativos, esses isótopos radioativos, eles são utilizados como base para a medicina nuclear. A partir de 1932, então, houve a produção de uma maneira mais industrial, ou seja, em grande escala, desses isótopos radioativos. Até então, a medicina nuclear ela não tinha a sua imagem, né? Apenas eram feitos exames e quantificação do material radioativo incorporado no sistema biológico desse paciente. Não havia a imagem. E essa quantificação ela era feita através de um contador Geiger, que era o único elemento possível de se fazer
uma medida, uma mensuração da quantidade de radiação, de material radioativo que aquele paciente tinha no seu interior. O tempo foi passando e aí nós obtivemos, através de um equipamento linear, a primeira imagem em termos de medicina nuclear oficialmente. Isso é um esboço de uma cintilografia da glândula tireoide, num mapeador linear, um equipamento linear em medicina nuclear, onde o objetivo era captar o percentual, a quantidade de iodo radioativo, iodo 131, que o paciente conseguia metabolizar, que o seu sistema biológico conseguia metabolizar num período de tempo. Então, submetia-se o paciente nesse equipamento, o paciente previamente tomava uma dose de iodo radioativo, esse paciente ele é deitado na maca desse equipamento e o braço desse equipamento ele faz esse movimento retilíneo na espessura do órgão que você deseja estudar. Então, e ele vai delimitando, desenhando ponto a ponto o órgão de interesse. No caso anterior, conforme mostrado, é a glândula tireoide. Então, são vários pontos que esse traçador, que esse equipamento retilíneo faz nesse movimento, compondo ponto a ponto e desenhando a estrutura fisiológica de interesse. Aqui nós temos mais um exemplo de imagens lineares, Então, mais uma vez, imagens da glândula tireoide. E agora percebam que eu tenho vários nódulos na região cervical. Então, possivelmente, esse é um paciente cujo diagnóstico era um câncer de tireoide, porém havia metástases cervicais, Os gânglios haviam sido comprometidos. E aqui nós temos uma imagem da cintilografia cerebral. Então percebam que existe um sombreamento aqui num primeiro momento, e o que a gente entende é que posterior a alguns minutos ou algumas horas após esse traçador ter sido injetado nesse paciente, isso apareceu de uma maneira mais evidente, indicando que aqui nesse ponto existe algum tipo de lesão. O tempo ele vai aumentando então a sua evolução e aí nós chegamos numa fase em que os isótopos radioativos utilizados em medicina nuclear eles são feitos de duas formas, ou através de um ciclotron, que é um equipamento onde elementos são acelerados no interior e ganham então a condição de elementos radioativos, ou através de reatores nucleares através da fissão nuclear. Então, essas são as duas maneiras de se produzir os isótopos radioativos em grande escala, principalmente aqui no Brasil. Então, nós utilizamos esse serviço do IPEM na produção, na maioria dos isótopos radioativos utilizados em medicina nuclear. Uma das nossas bases principal como fonte de material radioativo é o gerador de molibdênio, cuja extração é o tecnésio 99 metaestável. A partir da utilização do tecnésio 99, eu consigo fazer grande parte dos exames em medicina nuclear. 90% dos exames na medicina nuclear é realizado com o tecnésio 99 metaestável. E como é que é feito isso? Dentro deste gerador existe uma coluna contendo um gel de molibdênio. A partir do momento em que eu coloco uma solução fisiológica, um frasco com solução fisiológica numa das suas extremidades, e na outra extremidade eu coloco um frasco a vácuo, a ideia é que o frasco a vácuo ele vai fazer com que a solução fisiológica passe pela coluna contendo a solução de molibdênio e ao sair nesta outra extremidade, retira-se então o material radioativo, o agente radioativo. E é esse agente radioativo
que nós vamos adicioná-lo a uma solução, né, a um reagente liofilizado, e para cada tipo de exame, para cada parte do organismo do paciente, de acordo com o que pretende-se estudar, é utilizado um reagente liofilizado específico. Então, é feito essa marcação, que nós chamamos de marcação do kit. Eu pego uma quantidade de agente radioativo líquido, na forma líquida, e adiciono ao frasco do reagente liofilizado, de acordo com o que eu preciso estudar, com o órgão com o qual eu preciso estudar. Administro de forma endovenosa nesse paciente. Esse paciente ele deve aguardar a partir de alguns minutos, de acordo com o exame, ou algumas horas. E aí eu submeto esse paciente a um equipamento chamado gama-câmara, onde irá compor uma imagem. Então nós vamos lembrar que a partir de 1960 o computador passou a ser um grande aliado nas imagens médicas, né? Então houve uma grande evolução. Nós concluímos então essa nossa primeira parte. Eu espero que você tenha gostado dessa nossa primeira introdução e nós vamos dar sequência com os outros temas. Obrigado.